'Cause there's no prison wall you can't break through, no mountain you can't move, all things are... Abra a sua Bíblia na carta aos Filipenses, capítulo número 1, e vamos ler o versículo 12 ao 18. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Quantos já repararam que eu gosto muito do apóstolo Paulo? Não tem como não gostar deste homem. Não tem como não... Amo o apóstolo Paulo. Que testemunho! E se existe um exemplo no qual nós devemos basear a nossa fé, os nossos comportamentos, as nossas ações, os nossos pensamentos, independentemente das circunstâncias, é no apóstolo Paulo. Então por que não falar de alguém que é exemplo para nós? Pense no tempo que você deposita em falar de coisas supérfluas, de pessoas que parecem que falham, quando nós devemos investir o nosso maior tempo falando de alguém que edifica, que transforma, que muda e que dá um exemplo poderoso. O tema da mensagem de hoje que eu quero partilhar com os irmãos é: tudo coopera para o bem. Tudo coopera para o bem. O facto que se coloca, a pergunta que se coloca nesta manhã não é se nós compreendemos o sentido da frase, do versículo. É se nós temos agido de acordo com o sentido do versículo. Se os nossos comportamentos refletem o texto. Não se nós percebemos, entendemos, ou olhamos para o texto e entendemos que os irmãos se comportaram. É se nós refletimos aquilo que está escrito no texto. Tudo coopera para o bem. Eu hoje gostava de dar ênfase, sabendo que tudo coopera para o bem, é que tudo está inserido, tudo, tanto o bem como o mal. Mas hoje eu não quero dar ênfase àquilo que pode correr bem na nossa vida e cooperar para o bem. Eu quero dar ênfase àquilo que corre realmente mal, mas que mesmo assim coopera para o bem. Eu gostava de dar ênfase às ações, aos momentos horríveis que nós passamos na nossa vida e que de certa forma nós não entendemos, não discernimos o tema, o versículo, as palavras que foram citadas, escritas, que cooperam para o bem. Eu gostava de dar ênfase àquilo que de mais ruim, de mau, horrível, penoso ocorre na nossa vida, mas que mesmo assim é catapulta para nos colocar em lugares mais altos. Eu gostava de nesta manhã passar algumas lições com base no texto que eu vou ler. Lições das quais nós iremos entender que iremos ter uma nova perspectiva de vida, porque normalmente nós, quer queiramos, quer não, o nosso corpo e a nossa mente está projetada somente para ver se algo corre de acordo com a nossa vontade e que nos traz algum prazer ou benefício. Nós entendemos que está a cooperar, que estamos a avançar, se algo corre de acordo com aquilo que nós esperávamos. O nosso semblante muda quando nós olhamos para as coisas que estão a correr de acordo com aquilo que nós queríamos. Abrimos um negócio e estamos a faturar. Está a correr para o nosso bem. Está a cooperar para o meu bem. Estou a faturar. Está a cooperar para o meu bem. Casei com a mulher da minha vida. Ela ama-me. Ela faz o meu jantar. Quantas mulheres preparam o jantar para o esposo? Ai, pai, tão poucas. Pronto, mas está a cooperar de alguma forma. Quer falar sobre, não somente sobre aquilo que nos ajuda, nos impulsiona aparentemente, mas aquilo que nós não entendemos. E o apóstolo Paulo dá exemplo disso nesta carta que ele escreve à igreja de Filipos. Ele diz o seguinte: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm, antes, contribuindo para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas, que as minhas aflições, que as minhas prisões, que os meus desastres, tudo aquilo que é horrível em Cristo, se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas,
ousam falar com mais desassombro, com mais ousadia, com mais intrepidez a palavra de Deus. Você está a acompanhar comigo? Está a acompanhar comigo aquilo que o apóstolo Paulo está a escrever à igreja de Filipos? Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está a ser pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Amém. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Pai, no nome de Jesus, damos-te graças, Deus, por esta mensagem, esta palavra, este texto. Graças te damos, Deus, por ser instrumento de impacto e avivamento nas nossas vidas. Que nós possamos ter uma mente e um coração aberto, disponível para entender, discernir aquilo que tu queres falar à tua igreja. Dá-nos a capacidade de mergulhar mais fundo, profundo na tua palavra. Que possamos sair daqui, Deus, transformados, mudados pela palavra do Senhor, pela exposição da palavra de Cristo nas nossas vidas. Pai, que nós tomemos a decisão com base no texto, no contexto, na vida deste homem. Que nós possamos sair daqui verdadeiramente mudados, transformados, fortalecidos em nome de Jesus. Pai, que não seja em vão este culto, este tempo de adoração. Que não seja em vão a pregação. Que não seja em vão o mover do Espírito Santo. Pai, que possamos, Deus, que possamos reunir todo o conhecimento, toda a palavra, toda a exposição do texto para as nossas vidas. Pai, que nós possamos subir mais um degrau, que possamos alcançar um patamar mais elevado, mais próximo de Ti, mais profundo de Ti, através da exposição da palavra, Deus. Acorda, Deus, os que dormem, ressuscita os mortos, aviva, Senhor, aqueles que estão cansados, oprimidos, acorrentados na mesmice da vida cristã. Em nome de Jesus, dá um novo alento, uma nova força, uma nova gana pelo Espírito Santo, fome, sede e justiça de Ti, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão. Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, todos nós na nossa vida necessitamos de ser pastoreados, sermos liderados. De alguma forma nós precisamos ser encaminhados para o caminho que devemos andar. E é nesse sentido que nós estamos aqui hoje. Nós estamos aqui hoje para sermos pastoreados, para sermos edificados através da palavra do Senhor. E eu nesta manhã quero trazer uma palavra de consolo à tua vida, uma palavra de esperança para o teu coração. Eu quero que nesta manhã você tome posse da palavra que vai ser ministrada aqui e ganhe um novo alento para a sua vida, caminhada cristã. Um prato, um banquete é disposto e os irmãos não desfrutam desse banquete. Um novo alento. Quero que você ganhe uma nova esperança. Até que ponto estás enterrado, que já não consegues viver, não consegues, amém, citar amém, que assim seja. Quando você cita a palavra de Deus, cita o amém, você confirma, você aceita, você se disponibiliza. É como se você tivesse enterrado até ao pescoço de circunstâncias más. E cada amém, cada convicção que você concorda com aquilo que está a ser citado no altar, você tira uma mão de areia e começa a desenterrar. Então ajuda-me a pregar, ajuda-me a desenterrar a tua vida, a desenterrar os teus sonhos, os teus talentos, o teu propósito, o teu chamado. Ajuda-me a avivar a tua casa, a tua família, a nossa igreja, o teu ministério. Ajuda-me a pregar nesta manhã, meu irmão. Ajuda-me a pregar nesta manhã. Através desta mensagem, quer trazer esperança, vida e vida em abundância. Não é pelos meus dons e os meus talentos, é pela palavra do Senhor. E eu tenho absoluta certeza que todos nós, cristãos aqui reunidos, do menor ao maior, do maior ao menor, precisamos disso.
de escutar a palavra de Deus, sermos pastoreados, consolados, conduzidos ao caminho do Senhor. Existem circunstâncias na nossa vida que nós consideramos como horríveis. Diz assim comigo: horríveis, péssimas, más. Cita comigo, você sabe daquilo que eu estou a falar. Más. Situações da vida horríveis, penosas, causam flagelo na nossa casa, nosso casamento. Eu quero usar este texto do apóstolo Paulo, este maravilhoso texto, testemunho. Texto que inspirou a igreja de Filipos a ter um novo alento. O tema da mensagem, como eu citei, é tudo. Diz comigo: tudo. Vou dizer isto várias vezes, porque vejo que você está com um pouco de sono, ok? Tudo. Exatamente, vê se você, através da dicção, do mover do seu maxilar, você consegue despertar um pouco. Tudo coopera. Agora com coopera para o bem. Aleluia. Tudo, mesmo tudo, tá? Então vamos dar ênfase especificamente ao mal. Vai pôr o bem de parte e mal. Examine-se a si mesmo. O que tem corrido mal na sua vida. 30 segundos para você pensar na sua casa. Pensa aí. Olhe para o céu, olhe para si mesmo, olhe para baixo, feche os seus olhos. O que tem corrido mal? O que neste momento você considera como horrível, aquilo que está a correr mal? A sua saúde? Como está a sua saúde? Está péssima. O diagnóstico que eu recebi do médico é horrível, é ruim, é mau. A minha condição financeira vai de mal a pior. Examine-se a si mesmo. Olhe para dentro de si. Reveja a sua vida, o seu matrimónio, o seu trabalho, o seu ministério. Reveja a sua alma, o seu espírito. Como está o seu relacionamento? Você está bem? A sua vida está bem? O seu espírito está bem? Veja, reveja-se, examine-se, medite sobre a condição pela qual você está a passar hoje. Medite, feche os seus olhos, baixe a sua cabeça, levante os seus olhos aos céus e pense. Não perca tempo comigo, pense na sua vida. Pegue em tudo isso, reúna num só lugar, reúna todas as condições, momentos maus que tem vivido, ruins, até mesmo aquilo que você pensa que é mau, ainda nem sequer aconteceu, mas você já categoriza, dá um rótulo e considera como mau. Pegue também nisso tudo, pegue em tudo isso. A sua vinda para Portugal não tem corrido de acordo com aquilo que você acha que devia acontecer. Tem sido mau, não tem emprego, não tem trabalho, os documentos não andam para a frente. O seu casamento, o seu esposo não tem sido um bom esposo, a sua esposa não tem sido uma boa esposa, os seus filhos têm dado trabalho. Reúna tudo isso. Reúna tudo isso. Com tudo isso reunido, eu quero te dizer, primeira lição. A forma como você visualiza, interpreta todas essas condições que você reuniu hoje, não é igual à forma como o ímpio avalia, vê. O ímpio não consegue ver nenhum proveito em toda esta dor, em todas estas condições. O ímpio não vê para além da dor e daquilo que está a ser criado através destas dores. Mas nós cristãos temos o dever de ver. Temos a obrigação de ver. Porque nós temos um Cristo em quem temos crido. Escuta, não é teoria, é prática. Não é frase para embelezar um culto, uma pregação, um sermão. É realidade. Nós cristãos temos a obrigatoriedade de ver para além da adversidade, para além da dor. Nós acreditamos que tudo tem um propósito. E esse propósito é positivo. Tudo aquilo que você... Lembra-se do que reuniu? Lembra-se tudo aquilo que você reuniu. Sua saúde, sua família, o seu trabalho. Tudo tem um propósito de estar a acontecer. Existe um propósito positivo para isso estar a acontecer. Toda a adversidade, toda a tempestade, toda a doença, nós temos a capacidade de em Cristo categorizar. Eu compreendo que muitas coisas vêm até a nossa vida de forma inesperada, de forma imprevisível.
E talvez essas coisas das quais nós não estávamos à espera causem mais dor, mais aflição, mais surpresa. Nos encontram descalços. É como você receber uma visita em casa e você está de pijama, está de boxe, está em tronco nu, não estava à espera. O que é que vai fazer? Rapidamente escolhe qualquer roupa e veste. Verdade ou não? Uma roupa, penteira, um gel no cabelo. A apresentação a visita não é melhor. Verdade ou não? Ainda encontras um descabelado, uma blusa toda amarrotada. Verdade ou não? Porque a visita apareceu inesperadamente. E quando a tribulação nos apanha de forma inesperada é a mesma coisa. Nós não nos encontramos preparados, adornados, equipados para lidar com ela. Então temos mais dificuldade em lidar com tudo isso. E talvez seja o teu caso hoje aqui nesta manhã. Foste apanhado desprevenido por um diagnóstico médico. E agora? Um caroço. Meu Deus, o que será isto? Durante a manhã você fez a palpação e sentiu algo. E já está desesperado, desesperada. Uma dor. Uma chatice, uma mensagem. E você já está desesperado, desesperada. E nesta manhã o consolo que Deus nos dá: não te preocupes, filho, não te preocupes, filha. Tudo isso coopera para o teu bem. Vai cooperar para o bem. Vai cooperar para o bem. Crê nisso, igreja. Crê nisso. E nós vamos pegar no exemplo do apóstolo Paulo. Se existe maior exemplo na Bíblia que nós podemos pegar, que nós podemos agarrar, que nós podemos meditar sobre sofrimento, prisões, perseguições, flagelos, provação, fogo do inimigo sobre a sua vida, é a vida do apóstolo Paulo. E ele vai nos ensinar grandes verdades. Grandes verdades. Toma posse disso, meu irmão. Aqui em cima deste altar, segunda lição: não se expressa só sabedoria pela sabedoria do texto. Prega-se a palavra de Deus. Não é só uma questão de sabedoria, de intelecto humano. Aquilo que pregamos é a exposição da palavra. Então não tem como você não ser transformado deste lugar, porque aquilo que se prega é a mensagem, é a exposição da mensagem. Se de alguma forma, escuta, e eu quero imputar em si, porque se fosse algo meu, eu poderia dar benefício da dúvida. Se fosse algo meu, se eu tivesse a dar uma palestra de coach, era algo humano, digamos assim, poderia transformar por alguns momentos, momentâneo, mas é a palavra de Deus, tem consistência, tem durabilidade, tem qualidade. De geração em geração ela tem transformado vidas, nações, continentes. Foi um santo imaculado, então não tem como. Só existe um caminho para nós sairmos daqui transformados. Olhemos para a exposição da palavra de Deus. Paulo, neste texto, está preso em Roma. Foi retirada, derivada à sua convicção e à sua fé, à sua postura em Cristo, foi tirada a sua liberdade. Paulo foi preso, pois o Império Romano via em Paulo uma ameaça para o Império. Via na pessoa de Paulo um inimigo em potencial, digamos assim, em crescimento. Via na pessoa de Paulo alguém que estava contra César, contra o próprio Império. Na verdade, não era um império que estava contra Paulo. Na verdade, o que estava atrás do império, atrás de César, era o nosso inimigo, Satanás. Repare nisso. Quem estava a criar oposição ao ministério do apóstolo Paulo, o que estava a fazer com que Paulo fosse preso, era o nosso inimigo de hoje, da nossa atualidade também, Satanás. Satanás queria impedir de alguma forma que Paulo continuasse a pregar o Evangelho com eficácia e eficiência, a propagar as boas novas. E daí o apóstolo Paulo ser preso. Paulo foi lançado ao cárcere e a sua vida neste momento está em perigo, pois ele corre o perigo de ser condenado à morte. Todos nós sabemos que na sua prisão, a sua primeira prisão, ele não é condenado à morte, porque na primeira prisão o apóstolo Paulo tem uma prisão domiciliária. Ok? De certa forma ainda se encontra com alguma liberdade, mas limitada. Ele era guardado por 2 guardas.
os quais faziam turnos de 12 horas cada um. 12 horas cada um. Ele tinha sempre alguém com ele que tentava impor a sua limitação para a propagação do Evangelho, digamos assim. A sua liberdade estava em perigo. E os filipenses, nesta carta, têm conhecimento desta prisão. Apesar de ser hoje nós sabemos que a primeira prisão de Paulo foi domiciliar e tinha alguma liberdade, os filipenses não sabiam. E os filipenses, ao saber da prisão de Paulo, ficaram ansiosos. Hoje nós podemos dizer, não, tranquilo, prisão domiciliar, está tudo ok. Mas naquele dia, naquele momento, naquela altura, naquele ano, eles não sabiam. Eles ficaram preocupados. Eles ficaram ansiosos. E porquê? Porque eram ovelhas de Paulo. Estavam desesperados pela vida do seu pastor. Eles não sabiam se ele iria ser condenado à morte ou não. E eles ficaram desesperados. Eles pensaram, será que Paulo vai ser condenado à morte? Será que Paulo é como nós? Ainda não sabemos o diagnóstico daquilo que detectamos. Ainda não sabemos o que é que vai acontecer no nosso trabalho, mas já estamos ansiosos. Era a posição dos filipenses. Será que o Paulo vai ser condenado? Será que o Paulo vai morrer? E o Evangelho? O que vai ser do Evangelho? E a propagação e a expansão do reino de Deus? Será que vai ser o fim? Era a cabeça e o coração dos filipenses. Então Paulo escreve esta carta, sabendo da condição da igreja de Filipos. O apóstolo Paulo vai escrever esta carta aos filipenses e vai dizer, por outras palavras, calma, tudo o que está a acontecer comigo tem um propósito. Toda esta situação horrível que está má, ruim, penosa, esta prisão, estou cativo neste lugar, estou constantemente a ser vigiado por guardas, tem um propósito positivo. Calma, filipenses, calma, meus irmãos, calma, minhas ovelhas que eu tanto vos amo. E estas prisões têm um propósito positivo. E consigo também, meu irmão. Essa prisão, essa aflição, essa tempestade pelo qual você está a passar tem um propósito positivo. Tudo o que está a acontecer contigo, doença, desemprego, as finanças estão na bancarrota, tudo tem um propósito. Tudo irá cooperar para o seu bem. Guarda isso no teu coração. Isaías capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Onde estão aqueles que amam a Deus? Levanta o teu braço, meu irmão. Onde estão aqueles que amam a Deus? Eu quero ver. Quão grande é o seu amor por Deus. Levanta o teu braço, o amor é grande. Levanta o teu braço, bate palmas ao Senhor. Se o teu amor é grande pelo Senhor, glória a Jesus. Glória a Jesus. O nosso amor por ti, Jesus, é grande e nós confiamos que tudo coopera para o bem. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo diz todas quem? As que a tua mente der a capacidade de imaginar. Pensa aí, um tumor coopera para o bem? Coopera. O Covid cooperou para o bem? Cooperou. O desemprego coopera para o teu bem? Coopera. A aflição, a perseguição irá cooperar para o bem? Coopera. Eu não sei explicar como, quando, porquê, mas a palavra de Deus nos ensina isso. Todas as que puderes imaginar, absolutamente todas, inclusive as mais ruins, mais horríveis, mais penosas, elas cooperam para o bem. Olhemos para o texto. Paulo então vai dar o parecer à igreja de Filipos e fala algo inesperado. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. O apóstolo Paulo diz, cientificar-vos. Eu quero ainda. E porquê que o apóstolo Paulo quer ainda? Porque do versículo 1 ao versículo 11, o apóstolo Paulo faz a introdução da epístola. Mas no versículo 12, o apóstolo Paulo vai trazer a ênfase, vai trazer a informação para
a informação necessária para a condição que os filipenses estavam a viver. Se do 1 ao 11 ele fala na introdução da epístola, já no 12 ele vai dizer: eu quero deixar-vos claro, eu quero cientificar-vos. Com base naquela introdução, ele estava a preparar aquilo que realmente iria ter peso na sua condição espiritual, emocional e física. Quero ainda cientificar-vos, quero deixá-los cientes. Tem ainda mais alguma coisa que eu vos quero dizer, e não é só mais uma coisinha, é algo importante. Se até aqui você tem vivido uma introdução de uma carta, de uma epístola, que a partir de hoje você viva o conteúdo dessa epístola. Escute, tem vivido a introdução, somente a introdução. Que hoje Deus nos possa cientificar-nos, deixar ciente, concluir, clarificar aquilo que Ele deseja para a sua igreja. Não viva somente na introdução. A introdução é aquilo que prepara. Mas a conclusão, meu irmão... E repara, nós se estivermos atentos em todas as cartas que o apóstolo Paulo escreve, podemos ver uma poderosa forma de argumentação do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é alguém que tem uma inteligência acima da média, para além daquilo que nós poderemos encontrar nos dias de hoje. Ele tem um grande poder argumentativo, de tal forma que nos deixa claro aos dias de hoje aquilo que ele deseja. Quero ainda vos cientificar-vos. Paulo quer dar ênfase, quer dizer que existe importância naquilo que ele vai dizer. E é o quê? O que é que o apóstolo Paulo quer cientificar a igreja de Filipos? O que é que Deus quer cientificar-nos hoje? Que as coisas que aconteceram, têm acontecido ou podem ainda acontecer, elas irão cooperar para o nosso bem. Cientificar-nos. O que é que o apóstolo Paulo queria cientificar? Queria deixar ciente a igreja de Filipos que as prisões que ele sofreu, o ser preso pelas autoridades romanas, a perda da sua liberdade, a perda do seu conforto, tiveram um propósito. Filipenses 1:12. Estas coisas que aconteceram, prisões, sofrimento, privado da sua liberdade, têm contribuído para o progresso do Evangelho. Tem contribuído. Aos olhos humanos não conseguimos encontrar lógica. Veríamos como uma coisa horrível ser privado da liberdade. Quem gostaria de ser privado da liberdade? Preso 2 anos, acorrentado, braço com braço, pés acorrentados. Ninguém. Aos nossos olhos a conclusão que tiraríamos era que era uma coisa horrível ser privado, ser sentenciado, condenado por ter pregado o Evangelho, por ter pregado as boas novas, serem negados os teus direitos. Hoje vivemos em liberdade, privam-nos de alguns direitos e nós já nos salta a tampa, já andamos ansiosos. Mas como é que eu não tenho direito a isto? Como é que eu não posso viver isto? Mas é meu direito. E são denegados e você já fica todo. Mas aos olhos divinos, todas estas prisões, todos estes contratempos, todas estas adversidades tinham um propósito. E Paulo usa aqui um termo grego que significa: quero ainda dizer que estas coisas aconteceram. Que coisas? As prisões contribuíram para o avanço do Evangelho. No grego, avanço. Qual o significado, qual a ideia no grego da palavra avanço? Remover pedras, remover obstáculos. No grego, a palavra avanço não é só dar uma caminhada, um centímetro a mais 1 metro, mais 10 pessoas, mais uma igreja. Não, é remover pedras. Todas as pedras que Satanás colocava na condição de prisões, perseguições, adversidades, eram na verdade Paulo a ter um grande avanço no ministério. A doença que você pode ter na sua vida, você pode olhar para ela, para a pedra que é colocada na sua vida e dar uso a essa pedra. Muitos de nós irão optar por construir com as pedras que o diabo nos entrega muralhas, obstáculos que nos impedirão de alcançar o propósito de Deus. Mas os mais sábios, aqueles que buscam conselhos do Senhor, o diabo dá pedras e eles constroem escadas.
O diabo dá as pedras e eles constroem catapultas de avanço, pontes. O que você vai fazer com as pedras que o diabo te dá? O apóstolo Paulo disse que este avanço era remover as pedras, remover os obstáculos. Filipos, igreja de Filipos, filipenses, não fiquem preocupados, ansiosos com o que vai acontecer, pois na verdade isto tem cooperado para avançar. Eu tenho removido pedras. Deus está a usar estas adversidades, Deus está a usar estas situações más e horríveis para promover o Evangelho. Estas pedras que Satanás colocou no meu caminho, ele pensava que iria impedir o avanço do Evangelho, mas não, tem ajudado para a expansão do Evangelho. E na verdade, veja isso em si, veja na sua vida. Pastor, mas é difícil, mas seja renovado, que haja uma metanoia na sua mente. Interprete isso, essa doença, essa aflição, essa tempestade, esse quase divórcio ainda não é divórcio, é quase, irá cooperar para a sua vida. Irá de alguma forma cooperar, elevar a tua fé, tornar-te com toda a certeza essa aflição, essa doença, alguém, um homem melhor, uma mulher melhor. Toda essa adversidade pela qual estás a passar poderá trazer mais santificação, pode trazer para mais perto do altar de Deus, da presença de Deus. Poderá contribuir para que os teus olhos se abram para lá dos horizontes. Poderás contemplar o infinitamente mais de Deus. Porquê? Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Escuta, todas estas dores, aflições, calúnias, mentiras que vêm sobre a tua vida são pedras, amém, podem doer, mas pega nelas e constrói pontes. Constrói pontes, escadas que levam para lugares mais altos. Pensa nisso. Paulo está a dizer, filipenses, calma, não fiquem desesperados, preocupados, perturbados. Vocês não têm ideia do que é que isto está, do que é que estas prisões estão a fazer de bem para o reino. Isaías 55:8. Porque os pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O que é que isso significa? Que está para além da nossa consciência. É difícil de interpretar, você só tem que confiar. Deus não te pede para conseguir interpretar o que é que esse cancro, esse quase divórcio, esse nem pão nem água para comer, esse desespero quando chegou a Portugal. Deus não te pede para interpretar tudo isso. Deus pede para você confiar. Ponto. Confie no Senhor. Confie em Deus. E Paulo está a dizer, não interpretem, não tentem interpretar as minhas prisões e ficar tristes, ansiosos. Vocês têm que ficar alegres. Vocês não estão a entender. Vocês não estão a perceber o que é que estas prisões têm contribuído para o progresso do Evangelho. Meus irmãos, não fiquem aflitos, porque as prisões estão a contribuir para o progresso do Evangelho. Vocês acham que essas prisões iriam dar fim ao Evangelho? Iriam pôr fim ao Evangelho, iriam pôr fim à pregação de Cristo? Não. Essas prisões contribuíram, Filipenses 1:13, de maneira que as minhas cadeias em Cristo, ou seja, a minha prisão, as minhas algemas, o cárcere, tornaram-se conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Olha o que é que as prisões fizeram. Deram a conhecer a toda a guarda de elite, a escolta pessoal de César, o Evangelho. E os demais, guarda pretoriana, a guarda de elite de César. Os demais, todos aqueles que passaram pelas prisões, todos aqueles que passaram por aquele lugar, tiveram conhecimento do Evangelho de Cristo. Graças à minha prisão, olha, um coração de honra, um coração de misericórdia para com a guarda pretoriana e todos os demais. É necessário estar preso
para que estes guardas também conheçam a Cristo. É necessário padecer. A minha prisão fez com que estes homens com famílias ouvissem o Evangelho. Estes meus inimigos que me mantêm cativos, eles precisam do Evangelho. Eles precisam ser libertos. Eles precisam ter conhecimento das boas novas. Eu preciso estar aqui preso. Roma também precisa de ser impactada pelo Evangelho. O Império Romano precisa ser liberto pelo Evangelho. Independentemente do seu poderio, do seu exército, da sua cultura, Roma também precisa ser evangelizada. Eu também preciso estar em Roma, independentemente da condição na qual eu estiver lá. Se for preso, estarei preso. Se passar fome, passarei fome. Se for agredido, serei agredido. Flagelado, serei flagelado. Mas o Evangelho será pregado. Este é o coração do apóstolo Paulo. Era a única maneira do Evangelho entrar em Roma. Lembra-te que de 12 em 12 horas os guardas faziam turnos. E olha que oportunidade. No mínimo o apóstolo Paulo tinha uma igreja sempre com um membro. 12 horas acorrentado. Uma corrente no guarda, outra corrente no apóstolo Paulo. Na nossa perspectiva humana, que triste. Estou aqui preso dia e noite, acorrentado a esta pessoa 12 horas. Na perspectiva do apóstolo Paulo. Desde aí, Diogo. Senta aí, guarda pretoriano. Senta aqui, irmão. És o guarda da prisão. Agora vais ter que levar comigo, meu irmão. Está preso assim. O Evangelho salva. E tu dizias, cala a boca. Cala a boca. Cristo quer salvar a tua vida. Cala a boca. Cala a boca. Deus vai salvar a tua casa, a tua família. E de repente já não havia cala a boca. Porque o apóstolo já não havia. Porque era 12 horas. Não sei quantas chapadas o apóstolo levou. Não sei, porque ele estava impedido. Eu estava lá, foi impedido de pregar o Evangelho. Mas a pouco e pouco o apóstolo Paulo foi dando testemunho da sua mansidão, da sua fé inegável, independentemente do cala a boca. Ele nunca negou a sua fé. E era 12 horas. E o primeiro guarda de 12 horas foi convertido, vaza. Vem ao segundo. Agora era o segundo. Olha o culto. Que é culto cheio. O apóstolo Paulo não precisava de culto cheio. Não, era só estar aqui. Cala a boca. Deus ama a tua vida. Deus quer salvar a tua vida. Posso orar por ti? Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida do teu servo. Amém. E mais um guarda, 12 horas. Amém. Foi convertido. E Paulo esteve preso 2 anos naquele lugar. E eu não creio, eu julgo que foram mais do que 2 guardas, possivelmente foram 10, 20, a levarem o mesmo culto de 12 horas. Nós já nos estamos a queixar quando é que eu acabo. Até o relógio está ali a contar 6 minutos, não vai dar, vou ter que prolongar um pouco mais. Mas eles levavam com 12 horas do bom pastor. Eles levavam 12 horas com o pão da vida. Eles levavam 12 horas com a água que jorra dos céus. Eles levavam com 12 horas com a pregação do Evangelho. Foram convertidos. Filipenses 4:22. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. O cala a boca, Paulo, está-se bem. O cala a boca, aquele que esbofeteou, o agrediu, vos saúda. Aquele que o humilhou, o aprisionou, o condicionou a vossa liberdade. O cala a boca, vos saúdam. A guarda pretoriana vos saúda. Foram convertidos, foram evangelizados, porque Paulo foi preso. Porque a condição horrível, a condição terrível, a condição penosa veio sobre a vida de Paulo. Se essa condição penosa não vier sobre a tua vida, o teu marido não tinha convertido, os teus filhos não tinham convertido. Se essa condição penosa na tua casa, na tua vida, na tua saúde não tiver acontecido, você não tinha voltado para os caminhos de Deus. A guarda pretoriana, a escolta pessoal de César tinha convertido. Séculos depois, os primeiros missionários são enviados para a Inglaterra para evangelizar. E ao chegarem lá, pensam que vão encontrar um local
onde nunca havia sido pregado o Evangelho. E eles chegam lá e ficam espantados, sabem com o quê? Porque já conhecem a Cristo ali. Mas como é que conhecem a Cristo? Porque nas fronteiras onde o Império Romano tomava posse, a guarda pretoriana, os guardas e os demais já haviam sido evangelizados. E quando eles faziam a escolta naquelas fronteiras, já havia guardas a pregar, já havia os demais a pregar. As coisas más contribuíram para a progressão do Evangelho. Como é que a igreja primitiva se expandiu? Porque aconteceram coisas más. É tudo uma questão de perspectiva, de sermos ou não cristãos. Se somos cristãos, tudo que acontece na nossa vida é em prol da expansão do Evangelho. Tudo coopera para o bem, que o Evangelho seja propagado. As prisões de Paulo tornaram-se conhecidos de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Um comentarista escreveu: estamos a guardar um prisioneiro muito especial. Estamos firmemente convictos, certos de que a sua prisão não é devido a algum crime que ele tenha cometido, mas tão somente por causa da sua relação com Cristo, a quem ele proclama. Foi assim, desta forma, que o Evangelho se espalhou. Você entende agora a importância das coisas más acontecerem na nossa vida? Existe sentido e propósito. Veja isso nesta perspectiva. Não seja um derrotado, seja um vitorioso em meio às coisas más. Se não tivesse acontecido uma coisa má na vida de Lázaro, nós hoje não glorificávamos a Deus por Lázaro ressuscitar. Se o cego não tivesse ficado cego ou nascido cego, nós hoje não glorificávamos pela cura do cego. Se o leproso, se a coisa horrível, penosa, o flagelo na vida do leproso não tivesse acontecido, nós hoje não pregávamos sobre o leproso, sobre a cura. Talvez nós vamos entender que talvez você vai ser usado como Lázaro. Glorifica a Deus porque irá cooperar. Talvez você irá ser em momentos da sua vida um leproso. Glorifica a Deus, pois vai cooperar para o bem. Você talvez se diz assim, se questione: mas porquê é que eu casei com esta mulher que só me dá problema? Porquê é que eu tomei esta decisão de casar com este homem? Porquê é que eu fui assinar ao registro civil este contrato matrimonial? Não havia coisa pior para que eu casasse. Não havia homem pior. Porque é que eu fui sair naquele dia para a rua? Se eu tivesse saído 5 minutos antes, este acidente não tinha acontecido e eu hoje não estava paralítico, eu hoje não estava deficiente. Porque é que Deus escreveu na minha vida aquele dia em que foi diagnosticado aquele tumor, aquela doença incurável? Eu não sei. Eu não te sei dizer. Talvez tu não saibas hoje também. Mas com toda a certeza foi escrito pela mão de Deus. E tu vais dizer: este casamento, este matrimónio que eu fiz um compromisso, toda esta mudança, toda esta vinda do Brasil para Portugal, Portugal para o Brasil, toda esta tempestade, esta doença, talvez mais à frente, um dia, 2 anos, 3 anos, 5 anos, você vai dizer: tudo isso contribuiu para a minha santificação, tudo isso contribuiu para a minha entrada no ministério, tudo isso contribuiu para o avanço do reino, tudo isso contribuiu para o testemunho da glória de Deus, tudo isso contribuiu para a conversão dos meus filhos, dos meus netos que hoje são missionários, são apóstolos, são pastores, são responsáveis de ministério. Tudo isso contribuiu. Não existe acaso na vida do crente. Tudo está escrito pela mão de Deus. Segunda lição que nós aprendemos com as prisões, com as coisas ruins, horríveis, penosas que o apóstolo Paulo passou. Filipenses 1,14. Escuta o que eu vou dizer. E a maioria, apóstolo Paulo, e a maioria dos irmãos
com base nas minhas prisões, nas minhas aflições, no meu flagelo, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro, coragem da palavra de Deus. Com as prisões do apóstolo Paulo, deu coragem, trouxe avivamento à igreja. A igreja de Filipos foi avivada. Os irmãos, os discípulos de Paulo foram avivados pelas suas prisões. Ele diz aqui, foram estimulados no Senhor pelas minhas algemas. Eles viram o meu testemunho em meio às coisas ruins, em meio às coisas horríveis, em meio às doenças, em meio ao desemprego, em meio à tribulação, às tempestades. Eles se reavivaram. Toda a comunidade cristã foi avivada, tanto Roma como em Filipos. Eles souberam como eu me comportei em meio à minha fé, em meio às minhas prisões. E acendeu-se um fogo neles, porque eles viram o seu testemunho. Olha o quão importante é, em meio às coisas más, você dar bom testemunho. Em meio às aflições e às prisões, você manter a sua fé, a sua postura. Nós às vezes nem damos conta, mas até mesmo os nossos filhos, em meio às questões mais difíceis da nossa vida, eles estão com olhos fitos em nós. A nossa comunidade está com os olhos, nós esperamos sempre dos outros, quando a responsabilidade está em nós. Você está desesperado, tem o seu casamento na ruína, as suas finanças em ruína, está desesperado por causa da sua saúde. Dê bom testemunho, por isso que isso vai avivar a tua casa, a tua igreja, a tua comunidade. A Bíblia diz que a maioria, quase todos, talvez em 100, 98 tenham sido avivados. 2, é o que acontece muitas vezes no nosso meio. As pessoas não conseguem discernir os processos ou o propósito dos processos. Nós entendemos que uma igreja avivada é o quê? O que é uma igreja avivada? É uma igreja perseguida. É uma igreja que constantemente está a ser flagelada pelo diabo. Porque, escuta, o diabo está a tentar. Olha como o apóstolo Paulo sofria aflições. Todo o seu ministério foi editado por aflições, porque era um homem avivado. Era um homem avivado, um homem cheio de Deus. E a igreja a maioria ficou contagiada, encorajada pelo Evangelho. Tertuliano disse no primeiro século o seguinte: a quando os cristãos estavam a ser mortos, chegou alguém de confiança de Tertuliano e diz-lhe assim: esta estratégia de matar os cristãos não está a dar muito resultado, porque a cada 10 cristãos que nós matamos, 50 convertem-se. A cada 10, o mais chegado Tertuliano diz, e Tertuliano diz a seguinte frase conhecida até os dias de hoje: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Hoje nós estamos aqui porque houveram mártires. Houveram homens e mulheres que permaneceram em Cristo independentemente das suas circunstâncias. Houveram homens e mulheres que sabiam que tudo estava a cooperar para o teu bem, para o teu bem. Aquilo que eles fizeram foi para o nosso bem, teu bem, meu bem, todo o bem da igreja. E o apóstolo Paulo no texto foi preso. E talvez se agora entrasse aqui alguém e viesse prender, você está preso, e dissesse alto em boa voz, você está preso por pregar o Evangelho. Qual era a reação da igreja? Com toda a certeza a igreja: o que é que se passa? Não pode ser. Eles iriam ficar mais altivos, mais vivos, mais avivados, mais despertos. Foi o que aconteceu com a igreja. Ou você iria ficar agarrado à Netflix ou à PlayStation. Você não se iria conformar com essa posição, iria se avivar. E foi o que causou este acontecimento na vida da igreja de Filipos. Houve um avivamento nas comunidades. O apóstolo Paulo diz no texto: e a maioria dos irmãos foram estimulados, no grego, persuadidos, encorajados a pregar, foram contagiados. E a intenção desta pregação, meu irmão, é você ser contagiado. Quantos e quantos cultos você já veio? Prega-se a palavra de Deus. Você vem com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, jovens, adolescentes, adultos, velhos, novos estão aqui. E por algum motivo não se sente persuadido
persuadido, encorajado. Culto após culto, você mantém a mesma postura, a mesma posição, a mesma condição espiritual, intelectual. A sua comunhão continua fria com Deus, fria com os irmãos. Não, os irmãos de Filipos foram encorajados. A maioria foram encorajados pela pregação do Evangelho, pela prisão do apóstolo Paulo. Foram reavivados, foram reanimados. E Deus está a dizer que a palavra do Senhor, que a minha palavra reavive o teu coração, traga esperança para a tua vida. O que vais fazer depois desta mensagem? Talvez alguns não irão fazer nada. Vão manter a sua condição espiritual como têm mantido até aqui e não vão encontrar satisfação. Não vão conseguir interpretar, discernir aquilo que lhes tem acontecido, tanto dentro da igreja e fora da mesma. Porque vão manter a mesma condição, não vão subir mais um degrau. Vão continuar a vir aos cultos de 15 em 15 dias. Vão continuar a não ter nenhuma responsabilidade com a sua comunidade ou com o próprio Deus. Não vão querer mudar de vida, ter realmente uma metanoia na sua mente. Mas sabe o que é que Deus proporciona? Que uma bomba seja lançada sobre a sua casa. Uma bomba é lançada na sua casa. Uma bomba é lançada na sua vida. Bum, rebenta e causa um dano astronómico. Causa um dano irreparável pelos homens, pelos médicos, pelos pastores. E sabe o que é que vai acontecer? Você vê que realmente é dependente de Deus. A bomba cai, mas cai com um propósito. A bomba cai, mas cai com uma finalidade: de aproximar mais de Deus, trazer mais de Deus. Todos os dias, todo domingo é pregado uma mensagem, é pregado um sermão. É desejado que o propósito da mesma cause mudança na tua vida. E você continua a mesma coisa, continua a murmurar, continua a mentir, continua a fazer negócios ilícitos, continua a procurar caminhos que não estão em nada de acordo com a vontade de Deus. E Deus vai se encarregar. Cai a bomba. Bum. A partir desse momento você vai perguntar ao pastor: pastor, o que é que eu posso fazer para servir na casa do Pai? Quando é que tem culto? Pastor, eu quero servir mais. Você vem à frente, todo domingo vem à frente, chora, clama, ora, lê a Bíblia, faz jejum, sacrifica. Não espere que isso aconteça. Não espere pela bomba, pois o autor e consumador da sua vida já está aqui. Não espere pela bomba. Esses irmãos de Filipos estavam mortos, estavam vazios, estavam aflitos, ansiosos. A bomba caiu e eles foram reavivados, reanimados. Quando o sufoco vem, todos largam o pecado e vêm buscar a Deus. Não espere pelo sufoco. Procura a liberdade em Cristo Jesus nesta manhã. 'Cause there's no prison wall you